Olá, meus queridos, sejam bem-vindos às aulas de Física com o professor Gilberto Júnior, certo? Então, hoje nós vamos começar com as primeiras aulas do terceiro ano, primeiros assuntos do terceiro ano, que é a eletricidade. Então, nós vamos fazer uma introdução sobre a eletricidade nessa primeira aula, certo? Então, nós vamos primeiramente revisar, vocês devem ter visto na química, os modelos atômicos, certo? Vamos revisar um pouco sobre os modelos. Nós temos aqui o modelo de Dalton, certo? John Dalton, esse modelo é conhecido como bola de bilhar. Toda a matéria é composta por minúsculas partículas chamadas átomos. Então foi Dalton que deu a ideia de chamar de átomos. Átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Então ele definiu que átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados e nem destruídos. As reações químicas, outra contribuição deles, que as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. Bom, já o modelo de Thomson é conhecido como pudim de passas, onde ele enuncia que o átomo é uma esfera de carga positiva, não maciça, e que nela se encontra cargas negativas distribuídas uniformemente, de modo que sua carga elétrica total seja nula. Então está dizendo que é uma carga positiva, só que tem distribuídas cargas negativas ao longo dessa esfera. Certo? Já o modelo Rutherford é conhecido como o modelo planetário. O núcleo central, dotado de cargas elétricas positivas, prótons, envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas. Então, que o núcleo central era carga positiva e a nuvem de cargas elétricas negativas, chamadas elétrons. Certo? O termo átomo é uma expressão errada? Bom, a palavra do átomo deriva do grego átomos, que significa indivisível. Porém, nós sabemos atualmente que o átomo é divisível. O átomo se divide em duas partes, em um núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde estão os elétrons. Certo? Como é constituído o átomo? O núcleo do átomo é constituído por prótons e nêutrons, como eu já falei, certo? E os prótons são partículas que apresentam carga elétrica positiva. Nêutrons são partículas que não apresentam cargas elétricas. Já a eletrosfera, a outra parte do átomo, é constituída de elétrons. E elétrons são partículas que apresentam carga elétrica negativa. Certo? Então vamos aprender, na simulação, entender um pouco sobre o átomo. Vamos lá. Então nós temos aqui uma simulação para montar um átomo. Nós temos aqui elétrons, nêutrons e prótons. Então vamos lá colocar um próton. Um átomo que tem só um próton é o hidrogênio. Certo? Dentro do núcleo também tem prótons e nêutrons. Certo? E os elétrons ficam na eletrosfera. Então, ele está dizendo que esse átomo aqui está neutro. Por quê? Porque tem uma carga negativa e uma carga positiva. Certo? Se eu colocar outro próton, um átomo com dois prótons é o hélio, certo? E ele está dizendo que está o íon mais. Por que é o íon mais? Porque ele está com uma carga positiva a mais, tem um próton a mais do que elétron. Eu tenho dois prótons e um elétron. Agora, se eu colocar outro elétron, vai estar o átomo neutro, dois elétrons, dois prótons, certo? Vamos colocar aqui outro próton. Quem é o átomo que tem três prótons? O lítio. Então, eu vou colocar aqui três elétrons, porque tem três prótons, três elétrons. Então, o átomo está neutro. Então, mais ou menos, é constituída com isso. Aqui se concentra a massa, praticamente a massa total
praticamente a massa total do átomo, certo? Ele fica considerando o núcleo, que é os nêutrons e prótons, e tem os elétrons, que tem massa, mas é muito pequeno em comparação aos prótons, certo? Vamos tentar entender aqui um pouco sobre o símbolo. Vamos lá, vou entender um pouco sobre o símbolo. Se eu colocar aqui um próton, eu vou ter aqui o que? Um próton e a massa é 1. E um mais, por que é um mais? Aqui é a carga do átomo de hidrogênio. Certo? Então eu tenho um mais porque tem um próton e não tem nenhum elétron. Se eu colocar agora aqui 2 prótons, vai ser o átomo de hélio. O hélio tem 2 prótons e a massa total do núcleo aqui é 2, porque só tem 2 prótons. E aqui está 2 mais porque tem duas cargas positivas e nenhuma negativa. Então vamos colocar agora aqui os elétrons. Pronto. Então esse átomo não está neutro, porque não tem 2 cargas positivas e 2 cargas negativas, certo? Então se eu colocar aqui a massa, botar nêutrons também aqui, tem que colocar nêutrons aqui. Então, quanto é a massa total? Aqui em cima é a massa do átomo. Então a massa total é 6, porque tem 3 prótons e 3 nêutrons, desculpa. E aqui está um mais porque tem uma carga positiva a mais. Então 3 positivos e tem 2 negativos. Eu coloco aqui para ficar neutro. Então mais ou menos assim, tentando entender um pouco sobre o símbolo, como é que é constituído o átomo. Certo? Então no núcleo tem nêutrons e prótons, certo? É a massa praticamente total do átomo, fica simbolizada aqui em cima, embaixo o número de prótons e aqui é a carga, certo? Vamos colocar aqui mais prótons. Aqui. Olha, botei aqui 8 prótons, ó, tem 8 prótons e a massa aqui deu 14. A massa dá 14 porque são 8 prótons e 6 nêutrons. E aqui em elétrons, para equilibrar, nós temos que colocar a mesma quantidade de elétrons dos orbitais aqui. Pronto. Então é assim que é constituído basicamente o átomo. Continuando, vamos lá. Então, eletrostática. A eletrostática deriva do grego, certo? Elétron significa ambar, uma resina fóssil que tinha a propriedade de atrair pequenos objetos quando ele estava sendo atritado com outro corpo, certo? Mas estáticos, estacionário. Então significa eletrostática, estudo elétron de maneira estacionária, em repouso. Então, na primeira parte da eletricidade, a eletricidade é dividida em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E a eletrostática é a parte que estuda o elétron em repouso, certo? A parte da física que estuda as propriedades e a ação mútuas das cargas elétricas em repouso em relação ao sistema inercial de referência. A carga elétrica é considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em algumas das chamadas partículas elementares, por exemplo, nos prótons e elétrons. Um próton e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos. O valor da carga de um próton ou de um elétron é chamado de carga elementar. Carga elementar e simbolizado por E. Então, toda vez que tiver esse Ezinho aqui, vocês já sabem que é a carga elementar. E essa carga elementar tem um valor, certo? O E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade da carga elétrica.
certo? Então nós vamos utilizar muito essa informação nas questões ao longo do ano. A carga elétrica elementar, a menor carga elétrica que encontrada na natureza é a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Para calcular a carga elétrica de um corpo, usaremos a seguinte fórmula: Q, a carga, igual a N, número de cargas positivas ou negativas, vezes a carga elétrica elementar. Então, de novo, Q é a carga elétrica, N é o número de partículas elementares e E é a carga elementar. Por exemplo, isso eu quero saber a carga elétrica. Nesse caso aqui, eu quero calcular a carga elétrica. Ó. Eu tenho duas cargas elétricas negativas. Então aqui no caso aqui é o N, o número de cargas elétricas, é o Nzinho. Certo? Então aqui tem 2 elétrons a mais do que prótons, ó, certo? Então eu tenho 8 prótons positivos e tenho 10 negativos, certo? Então eu tenho 2 elétrons a mais. Então esse 2 significa o N. Esse N aqui é o número de elétrons ou prótons a mais que tiver no átomo, certo? N, e é a carga elementar que nós já vimos que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga elétrica é o coulomb, C. Então vamos agora aprender os princípios da eletrostática. Princípios são coisas fundamentais da eletrostática. Lembrando que eletrostática nós vamos estudar o elétron em repouso. Então, qual é o primeiro princípio? O princípio das ações elétricas. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e de sinais contrários se atraem. Só lembrar que os opostos se atraem e os mesmos sinais se repelem, se afastam. Então nós temos aqui, ó, duas cargas positivas, certo? Então são sinais iguais, se afastam. Aqui sinais iguais, só que dois negativos, o mesmo sinal se afastam, se repelem. E os opostos se atraem, positivo e negativo se atraem. Então, o primeiro princípio da eletrostática. Nós vamos aqui para outra simulação. Então, só um joguinho chamado Hockey do campo elétrico. Nós temos aqui, estou chegando bem aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para mostrar para vocês o princípio da eletrostática, então vamos lá. A gente vai tentar colocar essa carga positiva aqui no gol. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que colocar é uma carga positiva aqui atrás, para quê? Para ela aparecer uma força elétrica de contrária, que os mesmos sinais se repelem, né? Então essa carga aqui vai empurrar essa carga para a direita, certo? Então vamos lá. Vamos ver se é suficiente. Vamos iniciar o jogo. Então é assim que eu só uma simulaçãozinha para mostrar para vocês. De novo, posso fazer várias formas. Colocar essa carga aqui. Se eu quero que essa carga lá para cima, eu vou fazer aqui para fora. Vamos fazer outra maneira aqui. Eu posso colocar também, ó, elétrons aqui, ó, os opostos não se atraem. Eu posso colocar elétrons aqui para atrair essa carga positiva. Vamos ver se eu vou conseguir. Olha, então os elétrons eu consegui. O elétron atraiu. Posso aumentar a dificuldade. Deixa eu fazer o trajeto aqui. Colocar uma dificuldade maior aqui. Como é que eu vou sair desse probleminha? Posso fazer o que? Colocar essa carga aqui positiva, ó, mesmo sinal repele. Então vou colocar isso aqui para ela subir. Posso colocar essa outra carga aqui
para quando ela chegar aqui em cima, ela descer, esse negativo aqui atrair. Bora ver se dá certo. Opa, não deu certo. Então vamos reiniciar. Colocar essa carga aqui mais para cima, subir um pouco mais para baixo, iniciar. Não deu certo ainda. Vamos reiniciar. Colocar aqui, subir mais um pouquinho. Isso, quase. Então vamos tentar de novo, ver se vamos conseguir. Colisão, quase acerto. Então, esse joguinho só para mostrar para vocês, mostrar esse princípio. Os carros mesmo sinal se repelem, certo? Mesmo sinal se repelem, positivo e positivo se repelem, e negativo com positivo se atrai. Ó. Essa carga positiva vai afastar essa. Quando ela chegar aqui em cima, essa carga positiva vai afastar, empurrar ela para baixo, e esses os negativos vai atrair para o gol. Continuando, vamos lá. Vamos para o próximo princípio da eletrostática, o princípio da conservação das cargas elétricas. Um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante, certo? Então a soma algébrica das cargas positivas e negativas são constantes. Q1 e Q2, Q1 é a carga elétrica 1 antes do contato e Q2 é a carga elétrica 2 antes do contato. Quando há um contato entre as cargas elétricas, há uma transferência de cargas. Então, Q1 linha é a carga elétrica 1 após o contato e Q2 linha é a carga elétrica após o contato. Certo? Então, quando eu tenho duas cargas, vamos supor, uma carga com 5 microcoulomb e outra com 10 microcoulomb. Não, botar aqui 11, uma com 5 microcoulomb e outra com 10. Pronto. Então, ao entrar em contato, há uma transferência de cargas elétricas entre elas. Só que a soma, quanto é a soma? 10 mais 5, 15. Mesmo que essa aqui tem 10 transfira cargas elétricas para a de 5, mas a soma no final de tudo tem que ser igual, tem que dar 15. A gente vai fazer exercícios sobre isso. Nós temos aqui a tabela de prefixos, são os prefixos que geralmente utilizamos, certo? Quando for 10 a menos 1, utiliza-se o dec. Lembra do decímetro. Decímetro é o que? É decímetro. Então, 10 a menos 1 do metro. Centímetro. Centímetro vem centímetro. Então, centi significa 10 a menos 2. Certo? Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Ó, o micro já utiliza-se esse usinho com a perninha. 10 a menos 9 é nano. 10 a menos 12, pico. Certo? Então vamos utilizar a carga elétrica. Então, milicoulomb é 10 a menos 3 coulomb. Microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb. Nanocoulomb é 10 a menos 9 coulomb. Picocoulomb é 10 a menos 12 coulomb. Esses aqui são mais comuns utilizados cargas elétricas. Então tem prefixos grandes também, ó. Como nós podemos observar aqui, ó. Quilo, quilômetro, quilo vem de 1000 metros. Mega, 10 elevado a 6, megabytes, certo? 1 milhão de bytes. 10 a 9, gigabytes. 10 a 12, terabyte. Então são prefixos para facilitar, para não carregar esses números. Utiliza-se letras. Então, por hoje a gente conclui essa introdução à eletricidade.